encontro eu quero falar com vocês, dividir com vocês uma experiência de um daqueles que eu tenho paixão mesmo pela história, uma daquelas pessoas que a gente não fala ídolo necessariamente, mas que eu quero ser quando eu crescer, que é o professor Mário Sérgio Cortella. Ainda me lembro que no ano de 2003 eu fui apresentado ao livro Qual é a Tua Obra, que foi um divisor de águas na minha vida. E hoje nós vamos fazer uma pequena reflexão com base num texto dele, intitulado, é um texto de um livro Não Nascemos Prontos, e um texto chamado O Animal Satisfeito Dorme. Vou fazer aqui uma leitura bem lenta e depois a gente bate um papo a respeito dessa maravilha que Mário Sérgio nos brinda para refletir sobre nossas vidas. O sempre surpreendente Guimarães Rosa dizia: o animal satisfeito dorme. Por trás dessa aparente obviedade está um dos mais fundos alertas contra o risco de cairmos na monotonia existencial, na redundância afetiva e na indigência intelectual. O que o escritor tão bem percebeu é que a condição humana perde substância e energia vital toda vez que se sente plenamente confortável com a maneira com as coisas de como elas estão, rendendo-se à sedução do repouso e imobilizando-se na acomodação. A advertência é preciosa. Não esquecer que a satisfação conclui, encerra, termina. A satisfação não deixa margem para a continuidade, para o prosseguimento, para a persistência, para o desdobramento. A satisfação acalma, limita e amortece. Por isso, quando alguém diz "fiquei muito satisfeito com você", ou "estou muito satisfeita com o teu trabalho", é assustador. O que se quer dizer com isso? Que nada mais de mim se deseja? Que o ponto atual é o meu limite e, portanto, a minha possibilidade? Que de mim nada mais além pode se esperar? Que está bom como está? Ah, assim seria apavorante. Passaria a ideia de que desse jeito já basta. Ora, o agradável é quando alguém diz: teu trabalho, ou teu carinho, ou tua comida, ou tua aula, ou teu texto, ou tua música, etc. É bom. Fiquei muito insatisfeito. Fiquei muito insatisfeito. E, portanto, eu quero mais. Eu quero continuar. Eu quero conhecer outras coisas. Um bom filme não é aquele que, quando termina, ficamos insatisfeitos, parados, olhando, quietos para a tela, enquanto passam os letreiros, desejando como se o filme não acabasse. Um bom livro não é aquele que, quando encerramos a leitura, deixamos um pouco apoiado no colo, absortos e distantes, pensando que não poderia terminar. Uma boa festa, um bom jogo, um bom passeio, uma boa cerimônia, não é aquela que queremos que se prolongue? Com a vida de cada um e de cada um... Com a vida de cada um e de cada uma também tem de ser assim. Afinal de contas, não nascemos prontos e acabados. Vou repetir. Com a vida de cada um e de cada uma tem de ser assim também. Afinal de contas, não nascemos prontos e acabados. Ainda bem, pois estar satisfeito comigo mesmo é considerar-se terminado e constrangido ao possível da condição no momento. Quando crianças, só crianças, muitas vezes, diante da tensão provocada por algum desafio que exigia esforço, estudar, treinar, emagrecer, etc., ficávamos preocupados e irritados, sonhando e pensando: por que a gente não nasce pronto, sabendo de tudo?
Bela e ingênua perspectiva. É fundamental não nascermos sabendo nem prontos. O ser que nasce sabendo não terá novidades, só reiterações. Somos seres de insatisfação e precisamos ter nisso alguma dose de ambição. Todavia, ambição é diferente de ganância, dado que o ambicioso quer mais e melhor, enquanto o ganancioso quer apenas para si mesmo. Nascer sabendo é uma limitação porque obriga apenas a repetir e nunca a pessoa irá criar, inovar, refazer, modificar. Quanto mais se nasce pronto, mais refém do que já se sabe é. E, portanto, você vira refém do passado. Aprender sempre é o que mais impede que nos tornemos prisioneiros de situações que, por serem inéditas, não saberíamos enfrentar. Eu vou ler essa frase de novo porque eu acho que ela é importantíssima. Quanto mais se nasce pronto, ou se acha sabendo, mais refém do que você sabe você fica. E, portanto, fica refém do passado. Aprender sempre é o que mais impede que nos tornemos prisioneiros de situações que, por serem inéditas, não saberíamos como enfrentar. Diante dessa realidade, é absurdo acreditar na ideia de que uma pessoa, quanto mais vive, mais velha fica. Para que alguém, quanto mais vivesse, mais velho ficasse, teria de ter nascido pronto e ir se desgastando com a vida. Isso não ocorre com gente, e sim com o fogão, com o sapato, com a geladeira, com a TV, com o celular. Gente não nasce pronta e vai se gastando. A gente nasce não pronto e vai se fazendo. Eu, no ano que estamos, sou a minha mais nova versão, revista e às vezes até um pouco ampliada. O mais velho de mim, se é o tempo, a medida, está no meu passado e não no meu presente. Demora um pouco para entender tudo isso. Aliás, como falou o mesmo Guimarães, não convém fazer escândalo de começo. Só aos poucos é que o escuro fica claro. Excerto, do livro Não Nascemos Prontos, Provocações Filosóficas, de Mário Sérgio Cortella. E aí? Vocês estão prontos? Vamos transportar um pouquinho só desse texto para a nossa realidade de Umbanda, né? Aquele texto que eu repeti 2 vezes e com bastante força, né? Que o aprendizado é aquilo que nos impede de ficar prisioneiros do passado e que possibilita que a gente supere e enfrente as novas situações que a vida nos coloca. Então talvez eu estou justificando aqui o fato de eu ser tão chato com a questão da necessidade premente do aprendizado religioso. Tem sentido, pelo menos para mais alguém além de mim, né? Eu adoro essa ideia, né? Que desconstrói essa coisa de nascer para envelhecer e ficar velho. Não, é nascer para todos os dias da nossa vida, independente das situações e adversidades, a gente se construir. E essa construção, dentro da ideia, uma concepção mais macro, espiritualista, essa concepção de construção, né, de evolução, ela é contínua, que extrapola a vida aqui na Terra, inclusive. Mas que aqui, cegados por essa zona de conforto, seja ela material, sexual, financeira, afetiva, espiritual também, por que não? Nós cultuamos, de uma certa forma, nos nossos hábitos, na nossa fraqueza humana, que é inerente de cada um, né? Nós cultuamos essa coisa do que está errado, do que não está certo, do que me faz sofrer, do que me faz chorar, sem habilidade, porque não buscamos conhecimento, porque não buscamos um enfrentamento com outros métodos não tão ortodoxos, né?
Eu falo muito aqui na Umbanda, a gente tem prezado pelo método da paz, mas vamos para cima de tudo, né? E nesse sentido, a gente poder não se sentir satisfeito, o que temos também que tomar cuidado para a gente também não cultuar dores, né? Não cultuar só a desgraça da evolução humana, do crescimento humano e principalmente entender que a gente pode se construir com a vida literalmente como se fôssemos uma estátua num toco de madeira e que cada pedaço de conhecimento que nós adquirimos vai talhando essa madeira e na nossa cabeça sem ter limite para essa perfeição dessa estátua. E de que esse processo de talhar a madeira, de cortar a madeira para deixar ali revelada a estátua, né? Que isso pode ser feito por outros caminhos que não pela dor. Não temos uma cultura muito católica, né? De que só o sofrimento faz crescer? O sofrimento é inerente da condição humana, é inerente da encarnação, vai nos gerar aprendizado, sim, é uma das melhores ferramentas de crescimento pessoal e espiritual, mas não é a única. Até porque na Umbanda, ainda estamos aprendendo, mas na Umbanda o sofrimento não existe para aquele que caminha com o orixá. Como assim, Alex? Sofrimento não existe? Mas e aí? Minha mãe morre, eu perco o emprego, meu marido brocha, as coisas acontecem. Ótimo, ótimo. Eu já falei em uma live e vários vídeos a respeito disso. Resignação, paciência e renúncia. Quando a gente pratica essas três virtudes e nos coloca dentro da realidade divina para com essas situações, não há sofrimento. Há aprendizado, há uma desatenção que nós deixamos de lado muito tempo e que em algum momento a própria vida fala, aqui, ó, você não olha para cá, agora você tem que olhar. Né? E nesse sentido, por mais estúpidos que todos nós somos, eu não estou me incluindo fora disso, eu não sou o seu guru, tá? Chega um dado momento que fala, ó, é assim que vai, é assim que enfrenta, é assim que supera, é assim que você pode caminhar. E nessa premissa, a ideia de construção humana ilimitada, admitimos a ideia de que a religião de Umbanda nutre, veja bem, nutre é alimentar. Ela não satisfaz, ela nutre. Então, se é um alimento, você digere e vai para a próxima alimentação. Você digere e faz para a própria. Porque a religião de Umbanda é a mais pura insatisfação. Insatisfação com a condição humana, insatisfação com a vida humana, insatisfação com a sociedade, insatisfação com a política, insatisfação com as habilidades humanas. Né? É a pura insatisfação. Tem uma ideia que, por exemplo, cerca o mundo, a carreira mediúnica das pessoas que estão na Umbanda, que diz que o médium nunca está pronto, o médium apenas está disposto. Bonito isso, né? O médium nunca está pronto, ele apenas está disposto. Que a preparação, ela é contínua, e o que faz dele preparado é ele estar disposto, porque no meio do caminho haverá os tropeços de maneira natural. Né? O animal satisfeito dorme, e particularmente eu quero dormir muito pouco. Né? Sei que eu vou dormir, em algum momento eu vou dormir, mas eu quero dormir muito pouco. Se tratando de mim, se tratando da Umbanda, se tratando do mundo, se tratando de vocês que estão aí participando conosco. Né? E o convite para você é, aonde na tua vida você está dormindo? O dormindo não é necessariamente parado, mas pode ser desatento, né? Aonde, em que sentimento, em que pessoa, em que instância da sua vida você
aqui dentro, a alma, que é aquela perfeição do eu divino, está ali, mas aqui na vida, na prática, você ainda continua dormindo. Ou você acha que essa ideia de satisfação deve imperar em sua vida? Não tem um monte de gente que luta incessantemente com tudo e com todos para se sentir satisfeito? E nesse sentido, o Mário Sérgio Cortella coloca muito bem a questão da ambição e da ganância. Só para repetir, ambição é quando eu quero mais e melhor. Ganância é quando eu quero mais e tudo para mim mesmo. Uma diferença significativa nessas duas terminologias, né? E a gente se confunde facilmente. Então, naquilo que não te faz satisfeito hoje, como você pode ser ambicioso? Eu tenho dificuldade de me... Vamos pegar a quarentena de exemplo? Eu tenho a dificuldade de me relacionar com o meu filho, ou com meu neto, ou com minha mãe. Como eu posso ser ambicioso nisso a ponto de tirar essas dificuldades que me acometem nessa hora? Ambicioso é querer mais e melhor para mim e para ele. Não é isso? E aí tem uma premissa cristã muito bem velada e muito bem colocada nesse sentido. E graças a Deus, se hoje eu, você, estamos numa condição absolutamente nada satisfatória, que a gente tire a bunda da cadeira, tire o coração do sono e faça as mudanças necessárias para transformar a nossa realidade. Não é isso? Porque o animal satisfeito dorme e ultimamente ninguém está podendo dormir muito bem, não é mesmo? Ninguém tá dormindo muito bem, literalmente. Então, nesse sentido, é necessário que todo problema tem solução, todos os problemas têm solução. Se não tiver solução, deixar o problema correr é a solução. Toda insatisfação pode ser inserida no contexto divino. Toda satisfação ou inércia é doença, aquilo que não vemos, aquilo que não movimentamos, ou a vida nos insere a um constante movimento. Não tem jeito, isso é uma lei espiritual. Não tem como fugir. E você precisa, eu preciso, nós precisamos assumir as nossas responsabilidades diante das nossas insatisfações. E a vida do orixá, a sabedoria do orixá, a sabedoria dos mentores da Umbanda propiciam esse contato para nós. E muito mais que isso, a vida em si, para um bom observador, é um constante aprendizado. Pensa nisso.